O que aconteceu nos treinos livres do GP de Las Vegas de 2025? Não gravo logo após os treinos finalizarem, porque aqui no Brasil ele termina por volta ali das 2 e pouco da manhã, e seria impraticável, eu acho, que gravar esse vídeo nessa hora, porque eu ainda tenho vizinhos e eu não posso falar na altura que eu tenho que falar nos vídeos para poder gravar. E assim, a ASMR de reação dos treinos. Então o vídeo vai sair o que seria talvez o horário normal de quando os vídeos aqui costumam sair, durante o horário de almoço, pra gente reagir aos treinos livres, que foram treinos até bem movimentados, só que por conta de alguns acontecimentos, especialmente no TL2, eu acho que esses dois treinos livres nos deixam bem distantes da realidade do que pode acontecer na corrida de fato. Vamos discutir melhor conforme a gente entra neles, falar do TL1 primeiro aqui, depois do TL2. No TL1, a gente teve o Charles Leclerc fazendo o melhor tempo, com 1:34.802, seguido então por Alex Albon e Yuki Tsunoda na frente do Max Verstappen, Carlos Sainz fechando o top 5, Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell e Andrea Kimi Antonelli fechando a primeira página, Lewis Hamilton em 11º, seguido de Pierre Gasly, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto. Como sempre eu vou trazer aquele reforço, é algo que eu gosto de trazer todo o treino livre 1 para reforçar essa mensagem. Eu sei que tem muita gente que é nova, que às vezes vai chegando no meio da temporada, que vai conhecendo a Fórmula 1 no meio do ano e não tem muita noção disso, mas os treinos livres 1 são os mais distantes da realidade. Os primeiros treinos que a gente sempre tem no final de semana são os mais longes do que a gente vai ver de fato na corrida, do que a gente vai ver de fato na classificação. É quando os pilotos estão testando coisas talvez mais, entre muitas aspas, tá? Coisas mais simples, mais básicas ali de configuração de carro, tentando entender como reagir melhor o carro na pista, como balancear o carro melhor na pista. Então, em questão de tempo, não é a nossa melhor referência pro final de semana. Então assim, a gente tem algumas coisas bem surpreendentes, como o Rock 42 trouxe, Tsunoda sendo o melhor do TL1 na frente do Verstappen me surpreendeu, o que de fato é uma surpresa. Ainda assim, você fazer um tempo melhor que seu companheiro de equipe é algo que chama a atenção, querendo ou não. Só que também não é a primeira vez que a gente vê o Yuki Tsunoda andando próximo do Verstappen em alguns treinos livres, sabe? No próprio TL2, ele já não consegue repetir a dose, já fica meio distante ali. E assim, como eu tava dizendo aqui, o TL1 é um momento que você tá testando muitas configurações, que você tá testando muitas coisas, então os resultados, as coisas que a gente vê aqui talvez não reflitam o que é a realidade. Apesar disso, foi um bom treino do Yuki Tsunoda, faltando 3 corridas pro fim do campeonato, eu acho muito difícil que a carreira dele seja salva de qualquer forma, sabe? Cara, se ele vencer o GP de Las Vegas, quem sabe não existe a chance dele salvar a carreira dele, mas é um terceiro lugar no TL1, ficando ali na frente do Max, um TL1 que as Williams ficaram na frente de McLaren, de Mercedes e da outra Ferrari do Hamilton, sabe? Com todo respeito, vocês sabem minha opinião, né, eu gosto muito das Williams, mas não é um carro que está neste nível que a gente está vendo aí nesse momento. Assim, pelas características de pista, por ser uma pista que favorece muito as equipes que têm uma configuração ali focada na baixa pressão aerodinâmica, as Williams podem ir bem. Mas ainda assim, é uma pista muito única no calendário. Las Vegas, o circuito de rua de Las Vegas é uma pista muito única em todo o calendário, porque é uma pista que você vai com uma configuração, vamos dizer, parecida ali com Monza. Acho que o próprio Bortoleto fala que você vai com uma configuração de asa muito parecida com o que é Monza, porque é uma pista com muita reta, e ao mesmo tempo é uma pista de baixíssima aderência, por conta das temperaturas que você tem lá. Você corre em Las Vegas em temperaturas muito baixas. Então é uma pista que você vai com configurações de baixíssima pressão aerodinâmica para poder ganhar essas velocidades na reta, né? Poder ter essas vantagens nas retas, que são muitas na pista. Só que ao mesmo tempo você tem baixa aderência. Então é muito fácil você perder o controle do carro em algumas curvas, você perder o controle do carro tentando fazer alguma coisa talvez mais arriscada, uma manobra mais arriscada. Exatamente porque você tem essa baixa aderência ao mesmo tempo que você também tem baixa pressão aerodinâmica no seu carro. O que torna ela então uma das pistas mais desafiadoras, talvez uma das pistas mais difíceis de pilotar do calendário. Daí você vai ter pilotos, claro, que vão falar que gostam, pilotos que vão falar que não gostam, porque ela é uma pista bem única. Ela traz um desafio muito único para a Fórmula 1 e eu acho isso interessante, e pelo menos tivemos boas corridas com isso nos últimos 2 anos. E por conta disso a gente teve vários problemas ali na curva 12, com muitos pilotos errando e indo para a zona de escape. O Lando Norris, se não me engano, ele sai 3 vezes, eu acho que ele sai 3 vezes, não, são 2 na verdade, são 2 eu acredito, tentando fazer volta rápida, ele sai 2 vezes ali na curva 12, o Hamilton sai na curva 12, tem uma Williams que sai na curva 12, acho que o Gasly sai na curva 12 também,
todo mundo ali tentando fazer a curva 12, mas acabando tendo que usar a área de escape porque não consegue frear corretamente, a pista ali não tá com uma aderência boa e o pessoal vai passar reto, tem que fazer ali, estraga a volta. Então, as temperaturas fizeram um papel importante nesses treinos livres. Ainda assim, mesmo não sendo uma referência necessariamente pro final de semana, você ainda assim pode entender como algumas equipes estão se comportando pro resto do final de semana mesmo. Como no caso aqui mesmo das próprias Saubers, que não aparentam estar tão bem assim. Talvez esse desafio exatamente da baixa pressão aerodinâmica somado com o baixo grip, né, da pista, a baixa aderência, seja um desafio que esteja complicando um pouco a vida da Sauber. As Aston Martins e as Haases também não tiveram o melhor dos treinos. No TL2 as coisas até mudam um pouco, especialmente pro Hülkenberg. A gente vai discutir e entender por que aconteceu isso melhor quando a gente chegar lá no TL2. Agora o fato é que essas três equipes aí tiveram dificuldades ali nos dois treinos e mostraram que talvez não venham com toda essa força pro final de semana, porque tanto no TL1 quanto no TL2, a Sauber, a Haas e a Aston Martin tiveram suas dificuldades. A própria Alpine também teve suas dificuldades, é uma pista que talvez fizesse parecer isso, né? Uma pista que a Alpine não fosse ter esse bom final de semana, apesar do Gasly ter pontuado no Brasil, que é um ponto fora da curva, foi uma anomalia, talvez aquela pontuação do Gasly favorecida ali pelo trenzinho Liam Lawson, mas essas equipes ali mostraram um pouco mais de instabilidade nesse final de semana e talvez componham o fundo do grid ali. Botei uma esperança na Sauber de que pudesse ter um bom final de semana, não acho que vai rolar. Também botei na Haas, né, com o próprio Oliver Behrman, não parece que vai rolar. Apesar disso, o Leclerc coloca essa esperança nos torcedores tifose, e eu não vou comentar muito, porque como o Mano Brando trouxe aqui, Fred, pelo amor de Deus, não menciona a Ferrari até sábado, eu não vou ter como não fazer isso. E você sabe muito bem por quê. O que acontece no TL2 não tem como não mencionar a Ferrari. No TL2 a gente teve o Lando Norris fazendo o melhor tempo com 1:33.602, seguido muito próximo de Andrea Antonelli, e com Charles Leclerc, Nico Hülkenberg e Isaac Hadjar fechando o top 5, Liam Lawson, George Russell, Alex Albon, Max Verstappen e Lewis Hamilton fechando a primeira página. Abrindo a segunda página a gente teve Lance Stroll em 11º, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Oliver Behrman, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto. O TL2 geralmente é o momento aqui do vídeo que eu já costumo trazer uma conversa mais próxima do que vai ser a corrida, né? Que eu costumo já poder ter algumas análises, pegar algumas informações como ritmo de corrida, que é algo que é muito mais treinado. O ritmo de classificação o pessoal deixa mais pro TL3. Agora, no TL2 a gente tem muitas informações em relação ao ritmo de corrida. Treinos que as equipes fazem já pensando em como administrar o ritmo de corrida no próprio domingo. O grande problema foi, a gente teve duas red flags que atrapalharam completamente esses treinos. A gente teve duas red flags no final ali, faltando 20, 15 minutos pro final do TL2, que cortaram o treino das duas equipes. De todas as equipes. E criaram esse top 10, esse top 20 aqui no caso, meio ortodoxo. Com essas duas racing moves ali na frente, por exemplo, do Russell, Verstappen em 9º. O Piastri terminando em 14º lugar ali. Muitos desses pilotos não tiveram oportunidade de fazer uma melhor volta ou de terminar mesmo os seus treinos de ritmo de corrida. Então ficou muito comprometida as análises que a gente pode ter para esse final de semana e criou algumas cenas como o próprio Nico Hülkenberg em 4º lugar. Porque como o Daniel Almeida disse aqui, e o problema dos bueiros ataca novamente. Porque no final dos treinos livres, como eu falei, a gente teve duas bandeiras vermelhas por conta de bueiros que estavam soltos, né? A gente já teve problemas com isso na primeira edição do GP de Las Vegas, em 2023, quando o Carlos Sainz, na sua ainda Ferrari, passou por cima de uma tampa de bueiro que não estava bem presa, que estourou lá, bateu no assoalho, quebrou o assoalho ainda do carro do Sainz. Eu lembro que foi uma baita polêmica na época. O pessoal ficou falando, a Ferrari vai ter que arcar com o problema da pista, a pista tinha que pagar pra Ferrari. Eu lembro que teve esse BO todo na época, mas não tem o que fazer. As equipes que arcam com qualquer dano que aconteça com os carros, sabe? Não tem muito como fazer em relação a isso. Sendo certo ou não, essa é a regra, esse é o jogo que todo mundo joga. No caso, daí eles tiveram que selar aquela tampa, não tem problema. Ano passado a gente até conseguiu, de certa forma, passar ileso, né? Mas esse ano a gente teve de novo problemas com tampa de bueiro, porque uma tampa de bueiro na curva 17 do traçado do Porquinho acabou se soltando no meio do TL2, né? Os fiscais de prova que lá estavam viram que quando o carro passava, ela balançava, ela se mexia, ou seja, ela não estava propriamente selada. E por conta disso teve que ser chamada a bandeira vermelha para evitar algum problema, como o que aconteceu com o Carlos Sainz em 2023, porque
O assoalho do carro protege, impede o Carlos Sainz de ser atingido pela tampa do bueiro. Eu lembro que na época comentaram muito, mas no local do carro que atingiu a tampa de bueiro, quando o carro do Sainz passa por cima e ele estoura, no local do carro que atingiu, se o assoalho não tivesse protegido, ela teria acertado o Carlos Sainz e poderia ter causado um problema muito mais grave. Então, a Fórmula 1 não quer correr esse risco, lança a bandeira vermelha, os fiscais tentaram arrumar, acharam que tinha arrumado, soltaram ali para os minutinhos finais, mas perceberam que não estava arrumado, mais uma bandeira vermelha. Então, o treino livre 2 ficou muito comprometido e a gente não pode ter necessariamente uma referência real de como vai ser o final de semana. Só que durante essas bandeiras vermelhas, a gente teve também, como o Apollo KKH trouxe, não pode nem se iludir com a Ferrari um pouquinho, que o Leclerc tem problema no câmbio. No meio, assim, a gente teve a bandeira vermelha por um do bueiro, o pessoal corrigiu lá, voltou pra pista, e assim que sai pra pista, o Leclerc tem problema no câmbio e tem que abandonar o treino livre. Então o coitado do Leclerc não teve nem a chance de se recuperar ali, tentar liderar o treino livre 2 mais uma vez. E o coitado do Leclerc abandona. Ele ainda consegue fazer uma boa volta, claro, termina em terceiro lugar, só que fica muito comprometido. E é só ver a comparação dos tempos de volta. Você vê que nos treinos livre 1, a gente tinha... Aqui no treino livre 1, os pilotos fizeram aqui 26, 30, 24, 29, 28 voltas. Enquanto aqui no TL2, o piloto que mais fez voltas foi 18, que foi o Kimi Antonelli, o George Russell, o Pierre Gasly, por exemplo. O resto ficou em 15, 14, sabe? Fizeram 10 voltas a menos do que você fez no TL2. 10 não, alguns fizeram até 15 voltas a menos do que fizeram no TL1, no caso. Então, isso compromete o treino. Essas 15 voltas são extremamente importantes para você fazer uma volta rápida, para você fazer um ritmo de corrida. Que ritmo de corrida? Você uma sequência de 10 voltas ali, sabe? Mais do que isso. Então fica muito comprometido a gente tentar entender a real força das equipes, a real força dos pilotos para esse final de semana. Por conta disso, a gente vai ter que esperar o TL3 para ter essa noção. Mais uma coisa que a gente pode pegar como referência, e eu até vou passar um leve pano, é o que o Ícaro Punch trouxe aqui. O Bortoleto bem mal nesses treinos, e de fato o Bortoleto está mal nesses treinos. Nos 2 treinos ele ficou mal, no TL1 ele ficou em 19º, e no TL2 ele ficou em 20º, mas, diferente do Hülkenberg, ele não teve realmente tempo para poder fazer uma volta rápida, para poder fazer um tempo que pudesse melhorar ele e tirar ele da 20ª colocação. Apesar disso, ele ainda assim não está fazendo um bom treino. O pano que eu passo é exatamente assim. O 20º lugar no TL2, eu acho que ele engana um pouco, porque, de novo, muita gente não pôde fazer um tempo para melhorar. O Hülkenberg consegue fazer uma volta rápida, que claramente seria derrubada, porque tem vários carros mais rápidos do que a Sauber, vários pilotos que subiriam nessas posições ainda, e jogaria o Hülkenberg ali, sei lá, vamos dizer, para um 10º lugar, um 11º. Enquanto o Bortoleto não teve a oportunidade de tentar fazer essa volta. Agora, isso não isenta realmente o fato de que o Bortoleto não fez um bom treino, mas também de que qualquer análise eu acho que não vai passar da superficialidade nesse treino livre, de que a gente tá vendo o que a gente já esperava talvez. A Mercedes tá bem, a Ferrari tá bem, querendo ou não. Desculpa falar, mas eu tenho que falar, a Ferrari está bem mesmo. A Red Bull aparenta até estar bem pelo que a gente viu ali um pouco, mas eu acho que é muito difícil a gente analisar, tentar aprofundar um pouco mais, baseado no que a gente teve, já que foi tão comprometido os treinos livres 2. Agora, como o Arthur Furtado trouxe aqui, dia 1 completado, uma de 3 noites mal dormidas, exatamente, primeira das 3 noites mal dormidas, amanhã vai ser, hoje, né, na madrugada de hoje pra amanhã, vai ser ainda pior, e no domingo vai ser pior ainda, porque aí é a corrida, aí vai ter 3 da manhã, vai ter 4 da manhã, dependendo da situação toda. Aí a gente vai dormir mal. Mas pelo menos, nós somos brasileiros, temos que agradecer, né? A gente já teve os nossos maus momentos ali de acordar 4 da manhã pro GP da China, 2 da manhã ali pro GP do Japão. Agora pelo menos é só 1 da manhã aqui no Brasil. Em contrapartida ali, como os nossos irmãos lusófonos de Portugal trazem aí, João Frederico de Freitas, chato, acordei às 3h50 da madrugada pra ver nada. Realmente, se você é de Portugal e acordou aí às 4 da manhã quase, pra poder ver um treino que não aconteceu absolutamente nada, sinto muito, amigo, você está tendo o nosso final de semana de GP da China aqui. Mas aí tá, o que aconteceu nos treinos livres do GP de Las Vegas de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber, então coloca aí na caixa de comentários. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês, e também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É uma forma simbólica, totalmente opcional, mas que faz muita diferença para que esse projeto continue vivo e produzindo todos esses vídeos também. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.